E um dos assuntos que nos traz aqui é a relevância da igreja, né? A importância, né? Qual é o papel principal da igreja dentro da sociedade. E eu quero ouvir, né, a opinião dos nossos amigos aí, esse papel que a igreja tem dentro da nossa comunidade. Pode falar aí, pastor Moacir, começa aí pelo senhor. Bom, há 19 anos já pastoreando, né, a Igreja Assembleia de Deus, aqui em Manuel Reis, no caso Nilópolis. Durante esses 19 anos, nós já vivenciamos inúmeras situações, como até hoje a gente vivencia, e vemos o quanto é importante o papel da igreja dentro da sociedade, né? Não só no âmbito espiritual, no social, na educação também. Eu costumo dizer que a igreja ela tem um poder, quando eu falo um poder, porque nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela nos abre porta, não é isso? Tem lugares, com todo respeito, que a gente costuma dizer que a igreja entra, mas em muitas das vezes as forças de segurança às vezes não conseguem entrar. Existem lugares que a igreja ela tem um respeito enorme por conta das pessoas que ali moram, dependendo do lugar, e muitas das vezes esse mesmo respeito não é dado à segurança pública do nosso município, estado, ou seja, o que for tratado na ocasião. Já teve, inclusive, situações, alguns governos atrás, estaduais, que havia rebeliões em presídio e chamavam um pastor Sim, época, a gente lembra disso. né? E era o pastor junto com a filha e os demais irmãos que eram chamados de imediato para poder acalmar os detentos. Porque a palavra de Deus é isso, a palavra de Deus ela traz paz, ela traz segurança e, acima de tudo, é salvação. Então, o papel da igreja hoje, dentro dessa sociedade, é indispensável. Ela não pode e jamais deixará de ser atuante, até porque se a igreja deixar de atuar, a gente perde o espaço e automaticamente o que já está ruim, aparentemente, se torna pior. Então, eu gostei muito dessa colocação, pastor Moacir, porque isso me fez lembrar uma frase. E a frase é o seguinte, pastor Alexandre: nem tudo deve estar dentro da igreja. Sim. Mas a igreja precisa estar em todos os lugares. Justo. Contribua com a gente aí, pastor Alexandre, dentro desse contexto, né? Apenas corroborando, a igreja ela precisa ser sal e luz. E a igreja precisa iluminar, precisa salgar. Sendo assim, a igreja precisa, como o senhor falou, estar em todos os segmentos. Porque certa vez Jesus falou, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, como está hoje sobre a igreja. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e não só aos pobres chamado de financeiramente. Esses também precisam de muita assistência, mas também principalmente aqueles que não enxergam a carência do seu espírito, a carência de Deus na vida, que vai fazer toda a diferença. Quando eu entendo que eu preciso totalmente de Deus, eu começo a entender e receber de Deus todas as bênçãos possíveis. Eu sou totalmente dependente de Deus. Há um buraco no ser humano que é do tamanho de Deus, né? Isso aí. E também ele vai continuar, vai dizer que ele veio trazer a libertação aos cativos, aos oprimidos, e trazer as boas novas, né? Um tempo em que Deus vai trazer as boas novas. E isso a igreja faz esse papel. Então a igreja colabora imensamente com curas, com libertação e também com a visão verdadeira, a iluminação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a igreja vem ser o foco, o farol. E esse farol não é para ofuscar a visão de ninguém, simplesmente é para mostrar o caminho. Para dar um sentido, né? Para dar o rumo. E principalmente as curas da alma, né, pastor? Eu costumo dizer, pastor Célio, que a igreja já está onde o poder público não está. Sim. Nós somos basicamente, não a única, mas uma das principais religiões que tira o jovem do tráfico sem dar um tiro. Verdade. O governo do estado, para atirar, tem que matar. A gente chega lá, ressocializa e devolve para a sociedade, no mínimo, melhor do que a gente encontrou. Não é isso, presbítero? Verdade. Assim, nós estamos vendo que esse período que estamos do dia a dia, a igreja tem aumentado bastante, com vários ministérios que têm surgido,
E a gente, quando vai para a Bíblia, né, que fala de igreja, a gente fala da Bíblia. Tem me chamado bastante atenção a trajetória, por exemplo, do profeta Eliseu. Quando a gente vê no capítulo 2, 2 Reis, versículo 9, ele vai, naquele debate, naquele diálogo com o profeta Elias, ele vai dizer: eu quero que haja sobre mim porção dobrada do Espírito que está em ti. Então a gente observa que a partir dali é que o profeta Eliseu vai ser profeta e vai iniciar o seu ministério. Mas antes ele teve uma trajetória, né? Antes ele teve uma trajetória que ele não abriu mão do seu propósito. Então, a partir dali é que ele passa a ser considerado um profeta e é essa nossa preocupação que nós devemos ter. Não é simplesmente abrir uma porta de igreja, né, por achar que de repente vai ser lucrativo. Então a gente vê, por exemplo, estou citando um exemplo. Sim. Ele teve uma trajetória, uma experiência, e nós vamos observar que ele estava trabalhando, ele estava arando a terra, né, com a 12ª junta de bois, ele despediu dos pais, ele foi até o monte, desceu até Gilgal. Então, quer dizer, houve um preparo para depois ele assumir o seu ministério profético. E ele estava embasado ali sobre alguém, né? Ele estava debaixo de uma proteção espiritual que acabou sendo do próprio Elias. Verdade, né? verdade. E estar debaixo de uma proteção espiritual do Elias, né? É algo... né? Vamos... né? Eu tô careca de saber que isso aí é algo sobrenatural. Verdade. É a mesma coisa aqueles que andaram com Cristo durante 3 anos. Tem seminário melhor do que esse? Né? Então, o que eu entendo aqui que a relevância da igreja, a presença da igreja, ela é totalmente importante dentro da sociedade, pelas curas físicas, né? Pelas curas espirituais, pelo bem, né, que a igreja faz no ser humano. Eu lembro de um homem que chegou para mim e falou assim, eu ainda evangelista, com uns 22 anos, pastor Marci, aí ele falou assim: poxa, eu aceitei a Jesus, começou até a sobrar um pouco mais de dinheiro. Aí eu falei assim: mas é normal, porque você vai deixar de beber, você vai deixar de ir por uma noitada, né? Você vai passar por um processo de libertação que também vai mexer na sua vida financeira, né? Aquilo que você gastava com uma facilidade, você não vai estar mais dessa visão. Sim. Aí ele falou: realmente, e com certeza nós vamos falar que Deus vai abençoar o teu salário, vai abençoar, mas também a sua postura, né, o seu novo entendimento. Verdade. De não gastar com coisas que você outrora gastaria, também vai mexer na tua parte financeira. Principalmente